Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou explicar um bocadinho as políticas de spam na pesquisa Google. Primeira parte. Dividi em duas partes porque o conteúdo é bastante importante, bastante interessante e é a base de tudo do SEO, ou seja, temos que compreender aquilo que o Google gosta, aquilo que o Google não gosta e, portanto, eles têm uma política de privacidade, uma política geral em que devemos seguir todas essas regras e então resolvi dividir, portanto, esta temática em dois vídeos, em duas sessões para ficar mais perceptível e não ser assim tão chato e tão maçudo. Então, o que diz o Google? Políticas de spam na pesquisa Google, parte 1. Toda a informação. Agora, avançando mais um bocadinho, aqui, ok, vamos lá. O meu nome é Miguel Brandão, sou profissional de SEO já há bastante tempo, há bastantes anos, digamos. SEO Labs é a minha empresa de serviços de SEO e miguelbrandão.com é o meu projeto de pessoal onde publico bastante conteúdo gratuito. Não é para trás, é para aqui. Assim aqui é. Não, já estou ali à frente. Ok. Muito bem. Portanto, o que é que eu faço na vida? Presto serviços de estratégia digital, mais concretamente de SEO e também ligado ao digital, de outras temáticas. SEO Labs é a minha principal serviço, minha principal fonte de serviços ligados ao SEO dentro do marketing digital. Tenho consultoria de SEO digital, posicionamento web, auditoria, implementação SEO, serviços de SEO, etc. Portanto, seolabs.pt é o meu site principal com os serviços de SEO. Depois tenho outras linhas de negócio. Tenho miguelbrandão.com, onde tenho um partilho muito gratuito, muito conteúdo gratuito, sim é que é. E depois tenho também uma tribo de SEO, onde eu lhe chamo, portanto, o meu business, a minha área de negócio, paga, em que o utilizador tem de pagar para poder acessar os conteúdos e fazer parte desta comunidade apenas e só ligada ao SEO. Portanto, estas são as vertentes do meu trabalho, para além de muitas outras coisas que também faço online, mas estas, eu diria que são as três grandes linhas de negócio. Portanto, as políticas de spam de pesquisa Google, parte 1. Porquê as políticas de spam? As políticas de spam ajudam o Google a proteger os utilizadores e melhorar a qualidade dos resultados de pesquisa. Ou seja, o Google tenta sempre e sempre e sempre que o utilizador volte sempre, sempre e sempre ao seu motor de busca. Portanto, se nós, quando vamos pesquisar alguma coisa no motor de busca Google e não encontramos uma resposta para aquilo que nós queremos, nós já lá não vamos, se calhar, tantas vezes, ou não vamos fazer tantas pesquisas no Google como ele pretende. Claro que atualmente fazer a maior parte das pesquisas é tudo Google, como sabemos. No entanto, o Google está sempre a melhorar, a melhorar, a melhorar para mostrar os melhores resultados possíveis para os utilizadores, como falo agora aqui neste segundo parágrafo. Para se qualificar e aparecer nos resultados de pesquisa Google, sejam páginas web, sejam imagens, vídeos, conteúdos de notícias ou outro tipo de material que o Google encontrar na web, o conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, esse conteúdo não pode violar as políticas gerais da pesquisa Google. Portanto, nem as políticas de spam que vão ser listadas aqui em baixo já de seguida. Portanto, as políticas gerais será para um outro vídeo. Hoje aqui vou falar das políticas de spam da primeira parte. Portanto, políticas de spam vão ter duas partes e depois vou falar das políticas gerais. Ou seja, devemos seguir estas regras. E vou já explicar já de seguida. O Google utiliza também, já agora informação dada pela própria Google, está disponível toda esta documentação na própria Google. O Google utiliza sistemas automatizados numa primeira fase e, se necessário, revisão humana para detectar conteúdo e comportamentos que possam violar as políticas gerais ou políticas de spam e que podem resultar numa ação manual. Ou seja, numa primeira fase eu diria que o Google tem algoritmos, tem se calhar inteligência artificial em que detectam algo de anormal e que vai contra as suas políticas de spam e as suas políticas gerais.
O que é que pode fazer? Pode descer então ali de lugares no ranking para esses websites, para essas páginas web. Se for exageradamente, portanto, os utilizadores, os donos do website, se exagerarem nessas más práticas não recomendadas, que até existe uma palavra para isso, que é o Black Hat, portanto, se não estamos a ir ao encontro das boas práticas do Google, podemos, para além de depois do Google detectar isto automaticamente, podemos também ser penalizados manualmente. E então aí sim, aí é muito perigoso e é depois muito difícil conseguirmos recuperar dessa penalização manual feita por pessoas dentro da Google. E depois eles referem os sites que violam as políticas gerais podem ter uma qualificação mais baixa e nem sequer, ou então nem sequer aparecer nos resultados do seu motor de busca. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado. O Google refere que as nossas políticas de Google abrangem formas comuns de spam, políticas de spam normais que nós conhecemos já no dia a dia, mas o Google pode tomar medidas contra qualquer tipo detectado e para isso também tem uma página específica em que o utilizador pode fazer queixa, pode informar a Google de que aqueles resultados não são os melhores para os utilizadores por diversos motivos. Portanto, vamos lá então perceber quais são as políticas de spam de pesquisa Google que eu vou explicar aqui neste vídeo. Técnicas de cloaking, doorways, conteúdo invadido, texto e links ocultos, excesso de palavra-chave, spam por links, tráfego gerado por máquinas, malware e comportamentos maliciosos. É isto que eu vou já explicar de seguida. Portanto, obrigado pela vossa presença aqui hoje. Este slide posso partilhar com vocês se tiverem interesse. E aqui é a fonte onde o Google tem toda esta informação. Vamos lá então perceber como é que o Google explica todas estas questões portanto, das políticas de spam em que ele recomenda ou então alerta-nos para não efetuarmos este tipo de ações nos nossos websites. Vamos começar pelas técnicas de cloaking. Portanto, cloaking significa apresentar diferentes conteúdos para os usuários e diferentes conteúdos para os motores de busca, com a intenção de manipular as classificações, ou seja, eu querer aparecer ali o mais rápido possível bem destacado, e ao mesmo tempo não estou a dar informação nenhuma aos utilizadores, aos usuários, como eles referem aqui. Exemplos de cloaking: mostrar uma página sobre destinos de viagem para os mecanismos de pesquisa, ou seja, no Google mostra-se uma página de destinos de viagem, exibir uma página sobre medicamentos com desconto para os utilizadores. Portanto, muito cuidado com isto. Isto são as chamadas técnicas de cloaking. Outro exemplo, inserir texto ou palavra-chave numa página somente quando o user agent que solicita a página for um mecanismo de pesquisa e não o usuário. Portanto, ou seja, forçar aqui as palavras-chave para quando o Google, para mostrar ao Google que aquela página fala daquele determinado termo, daquela palavra-chave, e nem sequer está preocupado com o utilizador. Depois, caso o site use tecnologias que os mecanismos de pesquisa têm dificuldade em processar, como é o caso de JavaScript ou imagens também, consultar as recomendações para tornar o conteúdo o mais acessível possível para os mecanismos de pesquisa e os utilizadores sem utilizar as técnicas de cloaking. Hackers costumam usar essas técnicas para que os proprietários de um site não percebam que ele foi invadido. Eles também têm aqui mais informação como corrigir sites invadidos. Já me aconteceu essa questão. Foi muito complicado, muito difícil. Primeiro de tudo, fazer uma limpeza a todo o website e depois recuperar essa confiança aos olhos do Google. Foi muito difícil. Portanto, caiu todo o website. Não saiu do ranking. Ou seja, aparecia sempre nos resultados do Google, não saiu do ranking top 100, mas caímos diversas posições porque o site foi invadido por hackers para determinadas temáticas ligadas a temas que o Google não permite. E então o que é que fizemos? Foi corrigir todo o site, fazer uma limpeza total a todo o website, limpar tudo e depois via Search Console e via até e-mail contactar a Google para que eles percebessem que não fomos nós que implementámos isso, fomos atacados, comprovar tudo isso e depois tentar gradualmente recuperar novamente a confiança através do algoritmo Google. Não é fácil,
É possível, mas demora muito mais tempo e é bem complicado. Portanto, não vale a pena, neste caso, não vale a pena utilizar este tipo de estratégias porque não compensa mesmo, não compensa. Portanto, depois, doorways ou entradas. O que é isto de doorways ou entradas? São sites ou páginas criadas para a classificação e com consultas de pesquisa específicas e semelhantes. Elas levam os utilizadores a páginas intermédias que não são tão úteis quanto o seu destino final. Alguns exemplos. Ter vários sites com pequenas variações no URL e na página inicial para maximizar o alcance em qualquer consulta específica. Ou seja, no fundo é quase estar a criar uma página para uma keyword singular, outra página para uma keyword plural e colocar ali conteúdo, uma página para uma keyword no feminino, no masculino, ou seja, ir quase ali ao detalhe, mas isto é tudo conteúdo duplicado, digamos assim, ou seja, é forçar demasiado a informação que lá está porque é praticamente a mesma. E para o utilizador isso não acrescenta absolutamente nada. Portanto, eles referem também aqui em Doorways ter várias páginas ou muitos nomes de domínio segmentados por região ou cidade específicas que direcionam os utilizadores a uma página, páginas geradas para direcionar os visitantes à parte utilizável ou relevante dos seus sites, páginas consideravelmente semelhantes e mais próximas aos resultados de pesquisa do que, por exemplo, uma hierarquia claramente definida e navegável. Portanto, não forçar demasiadamente os algoritmos do Google, digamos assim, para que ele consiga perceber que, ok, esta palavra-chave singular tem este conteúdo, plural tem este conteúdo, masculino tem este conteúdo. Não, a ter toda esta hierarquia, toda essa palavra-chave pode estar juntas no mesmo contexto, na mesma página, e então assim evitamos este excesso de páginas e de conteúdos que para o utilizador não agrega absolutamente nada. Conteúdo invadido. Conteúdo invadido é qualquer conteúdo colocado num site sem permissão. Portanto, aqui já exige algo de conhecimento mais de hackers que conseguem fazer isto, entrar em base de dados e adicionarem dentro das bases de dados, adicionarem conteúdos nas respectivas páginas que estão dentro da base de dados. Isto existe no SEO. Como ele refere aqui, informa devido a vulnerabilidades na segurança do site. Injeção de código. Quando os hackers invadem o site, eles podem tentar injetar código malicioso nas páginas. Normalmente eles injetam JavaScript malicioso diretamente no site ou em iframes. Portanto, temos informação que eles injetam código, injeção de páginas, injeção de conteúdo através de HTML, links ocultos, técnicas de cloaking também e redirecionamentos. Portanto, depois aqui mais informação para corrigir sites que são invadidos. Isto foi o que nos aconteceu também, como já disse no exemplo anterior, e tivemos que limpar, fazer toda esta limpeza através de diversas ferramentas, a olho nu também, tivemos que analisar toda página a página para tentar perceber tudo isto, bases de dados, etc. Portanto, mas isto acontece, ok? Não acontece só aos outros, acontece muito, muito facilmente. Depois, excesso texto e links ocultos. O que é este texto ou links ocultos? Se o fundo é branco, colocar o texto em branco também, com links em totalmente branco, em que os utilizadores não veem nada, mas em código existe lá o respectivo link. Como por exemplo, ele está a dizer aqui, usar o texto como fonte branca em fundo branco, ocultar o texto atrás de uma imagem, usar CSS para posicionar texto fora da tela, definir o tamanho ou opacidade da fonte como 0, ocultar um link vinculado apenas um caractere, por exemplo, um hífen no meio de um parágrafo. Portanto, não vale a pena estar aqui a exigir que o Google consegue perceber tudo isto. Não vale a pena estar aqui a criar este tipo de coisas, situações, para tentar iludir ou para tentar ultrapassar os algoritmos do Google, porque eles já sabem isto tudo, eles já sabem o que existe. Depois eles também referem aqui, atualmente há vários elementos de design da web que mostram e ocultam conteúdo de maneira dinâmica para melhorar a experiência do usuário. Estes elementos não violam as políticas de spam. São eles: acordeon, portanto, conteúdo com guias que alternam entre ocultar e mostrar conteúdo. São aqueles conteúdos em que clicamos, por exemplo, no mais e abre ali o conteúdo. Portanto, isto não é conteúdo escondido, meus senhores. Isto, e minhas senhoras também, isto não é conteúdo escondido. O conteúdo está visível. O Google consegue ler todo aquele conteúdo. Simplesmente está compactado, ok? Mas ele está totalmente visível.
Apresentação de slides ou controle deslizante que altera entre várias imagens, texto ou parágrafos. É praticamente a mesma coisa utilizando as imagens. Dica ou texto semelhante que mostra conteúdo adicional quando utilizadores interagem com o elemento. Por exemplo, passamos o cursor em determinada palavra ou determinada imagem e aparece ali texto complementar. Também estando no código bem visível para o Google perceber, não há problema nenhum. Texto que é acessível apenas para leitores de tela e serve para melhorar a experiência dos usuários deles. Portanto, texto feito à medida, com tamanhos diferentes, seja para a versão mobile ou para a versão desktop, mediante o tamanho de cada dispositivo. Depois temos excessos de palavra-chave. Portanto, aqui não há muito a dizer, acho que isto é este tema, acho que toda a gente já conhece. Para quem não conhece, é utilizarmos listas de números de telefone sem valor substancial, blocos de texto que listam cidades e regiões de uma página na web, para sempre com o objetivo de conseguir o melhor posicionamento possível. A repetição das mesmas palavras-chave e frases sempre constantemente pelo texto e por toda a página, etc. Portanto, não vale a pena enganar o Google, não vale a pena mais uma vez estarmos aqui a tentar que o Google nos posicione nas primeiras posições, utilizando estes esquemas, que é mesmo assim estas táticas de excesso de palavra-chave, porque o Google percebe, se o texto está bastante exagerado com palavra-chave, é porque há ali um forcing do webmaster com a intenção de posicionar e não está preocupado com o utilizador. Portanto, spam por links. O Google usa os links como um fator importante para determinar a relevância das páginas web. Portanto, qualquer link criado para manipular as classificações nos resultados de pesquisa do Google pode ser considerado spam. Isso inclui comportamento que manipula links para o seu site ou links que direcionam os usuários a páginas externas. Alguns exemplos. Comprar ou vender links para fins de classificação, ou seja, eu posso comprar publicações em que eu tenho um texto com links e essas publicações vão ser publicadas com os respectivos links a apontar para o meu site, vão ser publicadas num diretório ou num website com muita qualidade. O meu objetivo aqui é que passar a autoridade desse site para mim. Portanto, e o Google não gosta disso. Ele refere aqui pagar por links ou postais que contêm links, trocar bem o serviço por links, enviar um produto a um usuário em troca de uma avaliação escrita por um link. Ou seja, está aqui a dizer-nos que não devemos proceder a este tipo de estratégias. No entanto, nós fazemos, é o chamado link building, nós fazemos isto, mas temos que o fazer com muito, muito cuidado e muita atenção. Pronto, e depois eles dão aqui uma série de opções, que depois vocês podem ler isto com mais calma, e como é que devem fazer, etc. Mas muito cuidado com a criação de links noutros portais que apontarem para vocês, ok? Muito, muito cuidado. O Google não gosta, mas valoriza, embora não goste, mas valoriza, independentemente do tipo de link, ele faz ali uma análise do tipo de link que está a apontar para o nosso website. Depois, tráfego gerado por máquinas, ou seja, envio de consultas automáticas ao Google, portanto, envio de consultas automáticas ao Google quando estamos constantemente ali através de ferramentas e através de outro tipo de soluções como bots ali a questionar a Google e a buscar a informação a sites em que estão posicionados no Google, raspagem de dados de resultados para verificar a classificação ou outros tipos de acesso automatizado à pesquisa Google, realizados sem permissão expressa. Essa atividade violam as nossas políticas de spam e os termos de serviço Google, ou seja, está constantemente a ir buscar conteúdos a outros sites, mas utilizando sempre o Google, fazendo ali, criando filtros e buscar conteúdos para esse fim. Malware e comportamentos maliciosos. O Google verifica sites para ver se eles hospedam malware ou software indesejado que prejudica a experiência do utilizador. Malware é um software ou aplicativo projetado especificamente para causar danos a computadores, dispositivos móveis, utilizadores ou outro software. Software indesejado é um aplicativo para dispositivos móveis ou um arquivo executável que tem comportamento enganoso. Portanto, muito cuidado com isto. Por exemplo, ele dá aqui um exemplo, software que muda a página inicial ou altera outras configurações de navegador de modo indesejado ou apps que vazam informações pessoais e privadas sem avisar. Portanto, deixem-me só ver aqui até malware comportamentos maliciosos. Portanto,
já sabem, não vale a pena estarem a criar aqui manipulações, porque o Google já está a par disto tudo e eles referem aqui muito bem nesta página específica, mencionam toda essa informação. Não devemos fazer tudo isto que aqui está, porque vai contra as políticas e boas práticas da Google. Portanto, as políticas de spam para a pesquisa Google. Termina a primeira parte por aqui. Malware e comportamentos maliciosos. Alguma pergunta, dúvida, já sabem, respondam nos comentários aqui em baixo. E até ao próximo vídeo, onde vou falar das restantes, que estão aqui do lado direito, das restantes políticas de spam para a pesquisa Google, portanto, que está aqui na documentação oficial Google. Ok? Mais uma vez, obrigado e já sabem, nos comentários, dúvidas, questões, perguntas e até ao próximo vídeo. Obrigado, até lá.